você gosta de marketing, se você trabalha com marketing, com certeza você teria gostado de estar onde esse cara aqui do meu lado trabalhou de 2009 a 2015. Foi a Netshoes. Naquela época nem se falava em startup, mas era uma pequena empresa que atuava como Netshoes e desbravou uma área que hoje todas as empresas falam, que é o marketing digital. Renato, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo ótimo, obrigado pelo convite. Renato, eu nem cheguei a falar ainda para o nosso público, mas hoje você saiu da Netshoes e você está na Orgânica, que é uma aceleradora. Isso. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre Netshoes. Como é que foi esse período de você estar desbravando uma área que hoje é tão importante? Eu acho que os anos de Netshoes foram mágicos em vários sentidos, né? E eu tive esse privilégio de viver essa experiência por dentro. Então, eu acho que a gente começou a fazer, como você bem disse, começou a explorar as possibilidades do marketing digital quando muito pouca gente fazia isso no Brasil. Então, era um momento de muita experimentação. A empresa tinha levantado bastante recursos, então a gente tinha dinheiro para fazer experimentação, tinha a cabeça certa e estava no momento certo, que era o quê? Era uma empresa pioneira em vários sentidos, né? Quando você sai na frente, você tem uma série de desafios por ser o pioneiro, mas também tem uma série de oportunidades. E eu acho que essa foi a grande escola de Netshoes, começar a desenhar o que a gente chama hoje de cultura de startup, né? E a gente aprendeu fazendo, não tinha livro, não tinha muito para onde olhar no Brasil, tinha pouquíssimas referências no exterior. Então acho que eu tive esse privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas que ajudaram a construir esse negócio tão bonito que foi a Netshoes, né? Legal. Você saiu da Netshoes, você teve umas outras experiências profissionais, até que você se juntou à Orgânica, que é uma aceleradora de startups, né? Se eu pegar aqui uma lista pequena das clientes que vocês tiveram, de umas 60 startups, eu acho que a gente consegue ver o quão bem-sucedidos vocês são, né? Porque vocês aceleraram a Melius, que foi eleita a melhor startup de 2016, a Max Medias, que foi a melhor startup de 2017, Doutor Consulta, que ganhou a empresa de maior impacto em 2017, a Get Ninjas, que foi eleita pela Forbes uma das empresas mais promissoras do Brasil, você tem a Rock Content, a Enjoei. Fala como é que é esse trabalho na Orgânica. Legal. A Orgânica, então, ela nasce de uma experiência de 3 ex-executivos da Netshoes que decidem se juntar novamente e montar a Orgânica. Qual que era a ideia da Orgânica lá no início? Ser uma aceleradora de pessoas e de empresas. Nosso foco era em startups, então um pouco da proposta de valor era: nós podemos fazer pela tua startup o que a gente fez pela Netshoes, né? Então, os fundadores sou eu, o Rony Cunha Bueno e a Priscila Hertal, que eram 3 executivos do marketing da Netshoes, e a gente começou a entender que tinha uma série de práticas, tinha uma série a gente quase que tinha montado um playbook mental que ele podia ser aplicado a outras startups. No começo a gente foi entendendo que não era Ctrl+C, Ctrl+V, então vender as consultas do Doutor Consulta era diferente de vender tênis, que era diferente de propagar o cashback da Melius, que era diferente de ajudar o Get Ninjas a ajudar tantas pessoas com as suas tarefas domésticas, mas esses primeiros clientes foram nos ajudando a entender o que é o que a gente chama hoje esse nosso playbook, essa nossa trilha de aceleração. E a verdade é que a Orgânica deu muito certo, né? Nos primeiros anos a gente começou a pegar essas startups, a gente deu sorte de cruzar bons empreendedores, ajudar eles na estruturação dos seus crescimentos, né? Ganhar atração, montar departamento de marketing do zero. E aí um empreendedor que tinha uma boa experiência conosco recomendava para outra. Muitas vezes os fundos de VC que investiam nessas startups também nos recomendavam, né, para outras startups do portfólio. E a verdade é que em 3, 4 anos de existência, a Orgânica teve o privilégio de passar por mais de 60 startups que trabalharam conosco nesse período e que a gente teve a sorte de estar com esses empreendedores incríveis e ter uma participação às vezes maior, às vezes menor, mas criar um vínculo e ter realmente ajudado empreendedores a construir alguma dessas empresas que você citou aí. Legal. De que forma que vocês ajudam essas empresas? A gente praticamente constrói uma partezinha dessa história com eles, né? Então, normalmente a nossa entrada é pelo marketing. Então, quem nos procura são empresas que precisam acelerar o crescimento. Então, a gente ajuda a montar o que a gente chama de máquina de vendas, que é uma estratégia de crescimento, de alavancagem. Mas o que a gente começou a perceber logo no início da Orgânica é que as empresas não precisavam só de marketing, elas precisavam de uma série de outras coisas. Então, a gente começou a oferecer outros serviços. Então começou com marketing, depois a gente começou a falar um pouco de cultura, né? Da parte de contratação e retenção de talentos. Depois a gente começou a falar um pouco da parte financeira.
relação com investidores, como é que eu faço fundraising. Depois a gente começou a falar de operação, gestão, então implementação de OKRs, ágil. Depois a gente começou a falar de produto e user experience. Então a Orgânica se propõe a ser para as startups quase que a one-stop shop, né? Vem para cá e eu vou te ajudar em todas as frentes que você precisa para estruturar e fazer o seu negócio crescer de uma maneira acelerada. Legal. Qual que é o calcanhar de Aquiles, de um modo bem geral, das startups? Olha, acho que do que a gente tem visto, tem alguns calcanhares de Aquiles, né? Então, tem uma empresa clássica que a dor é eu preciso crescer mais rápido porque eu fiz uma série de coisas que me trouxeram até aqui, mas elas não funcionam mais. Então a gente precisa ajudar a criar um novo ciclo de crescimento. Essa é uma coisa que acontece muito, né? E está muito ligado não só a marketing, mas também principalmente a cultura, a forma de pensar. Então essa é uma dor muito comum. Tem uma outra dor que eu acho que vale contar, que é o seguinte: a startup, à medida que ela vai crescendo, ela vai contratando mais gente. Né? No começo ela não tem muito dinheiro, então ela contrata gente mais jovem, vai treinando. Quando ela vai crescendo, tem uma história de mercado que é o seguinte: a startup precisa atrair executivos de mercado. E aí tem uma dor muito comum que a gente vem enxergando, que é a seguinte: à medida que a startup vai contratando grandes executivos, esses executivos vão mexendo na cultura da startup. E às vezes desse caldo, esse ecossistema ele fica um pouco desbalanceado, porque você tem uma turma com cabeça de startup, que toma risco, que é da ideia do vamos aí, vamos fazendo, e você começa a trazer para dentro executivos com outro perfil. E aí tem um choque cultural e é uma armadilha da startup que está crescendo, começar a compor esse time com gente experiente, com gente nova, mas sem perder a sua essência. Legal. Tem uma outra área que vocês estão atuando, eu acho que você está aumentando a atuação, que é você está atuando numa grande empresa e provocar a transformação digital, criar uma cultura de startup nas grandes empresas. Isso. Como é que é esse desafio? Acho que só para contar, então a gente montou a Orgânica para atender startup, o que aconteceu em 2018 é que a gente começou a ser procurado por grandes empresas. Hoje, a Orgânica atende as duas frentes, então a gente trabalha com startup na aceleração e trabalha, como você falou, com transformação digital, com mudança de cabeça na grande. Hoje até as grandes têm um peso maior no faturamento da Orgânica do que as startups. A empresa mudou um pouco a proposta de valor, né? Falando um pouco do que a gente faz com as grandes empresas, se você me permitir voltar um pouquinho só para dar uma contextualizada, o que a gente está vendo no mercado é o seguinte: quando a gente pega o exemplo da Netshoes, a Netshoes foi lá, ela era um varejo físico e ela começou a vender produtos esportivos pela internet, né? Então, o movimento sempre é da startup fazer o que a gente chama da disrupção do modelo. Ela vai lá e incomoda, ela vai lá e cria o novo, ela vai lá e procura novas formas de atender melhor a demanda de um consumidor. Quando a gente está falando de transformação digital, ela nada mais é que uma resposta a essa disrupção digital que foi provocada por uma startup. Então a gente precisa entender a transformação digital. Primeiro é o seguinte: se você está fazendo transformação digital, você já começou atrasado, porque você está correndo atrás de alguém que está oferecendo uma proposta que tem mais valor para o teu cliente. E alguém que já começou preparado para esse mundo digital. E alguém que já começou exatamente preparado, e preparado não só em termos financeiros ou de tecnologia, mas o principal, preparado em termos de mindset. Então, o que as grandes empresas mais nos demandam hoje é: eu estou competindo com um concorrente que opera de uma maneira diferente da minha. Então, a primeira coisa que a gente faz é assim: deixa eu te contar como que essa turma de startup pensa. Deixa eu te contar como eles trabalham, para então a gente começar a pensar na nossa reação para esse desafio. E normalmente tem dois tipos de saída, né? Tem uma saída da grande clássica que passa por uma lógica de M&A, que é quando eu tenho uma startup que está desafiando, né, o status quo, que está me desafiando, eu vou lá, compro uma participação, compro ela e trago para dentro. Que é uma solução que eu acho que ela funciona, mas ela é paliativa, ela não é sustentável no longo prazo. O único jeito dessas grandes companhias entenderem esse novo mundo e passarem a realmente competir de igual para igual com as startups é passando por uma transformação interna. E é isso que a gente tenta ajudar as empresas. Eu estou falando de uma grande mudança, principalmente de mindset. E aí quando a gente começa a entender o que é... Eu brinco com as grandes empresas dizendo o seguinte: cara, tem uma má notícia para você. Você não vai ser startup. Não adianta a gente pegar uma empresa de 12, 15 bilhões de um setor super tradicional e achar que ela vai virar uma startup. Ela não vai virar uma startup. Mas a boa notícia é que eu posso te ensinar a pensar como uma startup. E a partir do momento que você começar a pensar como uma startup, você vai começar a agir como uma startup. E é muito disso que a gente faz, né?
E como é que funciona isso na prática, né? Como é que é essa transformação digital? Legal. Então, na prática, tem alguns pilares desse jeito startup de ser, dessa cabeça de startup. O primeiro deles, e acho que é o mais importante, é o que a gente fala de criar uma estratégia orientada ao consumidor. O que é isso na prática? Empresa tradicional, como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Ela cria modelos de negócio, ela cria soluções, ela cria produtos e serviços olhando para dentro. Ela cria um modelo de negócio que seja rentável, ela cria um produto que faça sentido na sua linha de produção, ela cria um serviço que faça sentido porque ela está estruturando e ela praticamente empurra a goela abaixo do consumidor isso. A startup pensa diferente. Ela olha para o cliente, ela olha para o consumidor, ela vê onde tem uma oportunidade, onde ele não está sendo bem atendido, onde tem, como a gente fala, onde tem uma dor, fala, opa, esse consumidor não está sendo bem atendido pelas grandes empresas, é aqui que eu vou atacar. Ela entende o que a gente chama que é o elo fraco da cadeia. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a história do Nubank, o próprio Davi conta, já contou isso uma série de vezes em entrevistas, que ele entendeu que na jornada de um cliente de cartão de crédito tinham 2 pontos de dor. O primeiro era relacionado à tarifa e o segundo era relacionado ao serviço de o atendimento, o saque, o pós-venda. Porque, você paga uma tarifa alta, às vezes aquilo atrapalha o teu orçamento mensal e ao mesmo tempo, se você tiver um problema com cartão de crédito, cara, você está perdido. É dor de cabeça na certa. Então, uma startup, ela identifica uma oportunidade de dor, de insatisfação e ela vai atacar ali, fazendo o quê? Criando uma solução que seja mais eficiente que a solução vigente. Uma solução mais eficiente passa por ser, normalmente, mais barata, ela passa por ser mais rápida, ou ela passa por ser mais eficiente como um todo, dando essa sensação de que eu estou sendo mais bem atendido. Criar uma estratégia orientada a cliente significa exatamente fazer esse shift mental que eu estou te descrevendo aqui. Parar de olhar para dentro e empurrar algo que faz sentido para mim e conversar com o consumidor, ouvir dele o que ele quer e, a partir daí, modelar uma solução que faça sentido para ele. Então, esse é o ponto principal. E aí, só fazendo a ponte com o que a gente falou anteriormente, é uma mudança de mindset. Transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre mudança mental. Então, entendi quem manda na história é o consumidor, entendi que esse mundo está mudando, entendi que as startups estão saindo na frente por causa disso. Elas entenderam esse jeito novo de fazer e usaram isso como uma vantagem competitiva. Legal. Depois que a gente começa a falar de redesenhar a estratégia, né, ser mais orientado ao consumidor, a gente vai começar a falar do segundo ponto que a gente chama o data-driven. O que é o data-driven? É a gente começar a entender que não existe, no que a gente chama na nova economia, mais espaço para decisões baseadas no achismo ou na hierarquia. Né? Então, como é que é fazer uma figura aqui caricata, né? Numa grande empresa? Você tem uma reunião que tem um gerente, um diretor e um estagiário, qual opinião você acha que vai ganhar? Eu tenho certeza que é do diretor, porque é a hierarquia que manda. O que as startups começaram a perceber primeiro, como elas vivem numa escassez permanente de recursos, elas não podem errar. Elas têm que ser muito mais certeiras. E segundo, como normalmente ela é formada por executivos que, eu brinco assim, que o grande executivo de multinacional é o super-herói. Ele bota a capa no pescoço e diz, eu sei tudo, esse é o caminho. A startup tem um approach que eu acho que é mais inteligente, que é assim, eu não sei as respostas, mas eu sei fazer as perguntas certas. Então, startup trabalha numa lógica de desenhar hipóteses, testar e mensurar resultado. E você só consegue ser bem sucedido nisso se você tiver uma cabeça de decisão orientada a dados. Então, de novo, vamos dizer que a gente tem um e-commerce aqui nós dois, e eu te digo o seguinte, amanhã a gente tem que colocar na home uma dessas 2 camisas. Qual? Eu digo, eu acho que essa vai vender mais. Você diz, não, Renato, eu acho que é a minha que vai vender mais, isso aqui está na moda e tal. Como é que a startup toma uma decisão como essa? Ela diz o seguinte, vamos testar? A gente vai mandar um e-mail para 5% da base com a minha camisa, 5% para a sua, e a que performar melhor, a gente vai expor para 90% da base restante. Então, essa é a cabeça de dados, né? Ela sobrepõe o achismo, como eu falei, essa coisa hierárquica burra, e ela começa a tomar a decisão orientada a dados que você é muito mais eficiente. Deixa eu te fazer uma pergunta Vai lá. um pouco provocativa. Ao mesmo tempo que as startups hoje são muito inovadoras e disruptivas, se a gente pegar aquilo que o Steve Jobs falou quando ele criou os produtos dele, ele nunca fez pesquisa de mercado, ele nunca quis ouvir o cliente consumidor. Ele usava aquela frase que se o Ford
tivesse feito uma pesquisa de mercado e não teria criado um carro, mas uma carroça melhorada. Exato. Há uma contradição nisso? Não, eu acho que o grande ponto é, você precisa saber perguntar e saber ouvir. Então, se a gente fosse pegar aqui o meu livro, Mude ou Morra, vou conversar com o cliente, quanto você gostaria de pagar pelo Mude ou Morra? O que ele vai me responder? Nada. Eu quero grátis o livro. Então, será que se o meu consumidor diz que ele quer grátis, eu tenho que dar o livro grátis para ele? Não, mas talvez o que ele esteja me dizendo é, cara, na sua estratégia de pricing, de posicionamento de preço, as pessoas não estão vendo valor nesse preço que elas estão pagando. Então, de novo, não passa por dar exatamente o que o meu cliente está pedindo, porque eu concordo, muitas vezes ele nem sabe o que é, mas ele sabe qual é a dor. E aí que a lógica é essa, aonde está te incomodando? Aonde que tem uma oportunidade de melhorar? Então, eu estava conversando ontem com uma amiga que me disse o seguinte, não tem coisa mais chata que você chegar no ponto de ônibus e você não sabe que horas o ônibus vai parar. Ela sabe o que ela quer como solução? Ela não sabe, ela não tem conhecimento de tecnologia, ela não sabe o que a gente pode fazer. Mas o que ela sabe? Que dói ficar meia hora no ponto de ônibus esperando. Então, o conversar com o cliente, acho que é saber perguntar e saber interpretar o que ele está dizendo. Entender a dor. Entender a dor. E aí, só para concluir, a gente falou de orientado ao consumidor, a gente falou data-driven, e o terceiro, e é um ponto super importante, é o que a gente chama da cultura de testes, que é um pouco do que eu já estava descrevendo, né? Se você não sabe qual é a melhor resposta, qual é o melhor remédio para essa dor, você vai testar. E aí, de novo, a companhia da velha economia, ela trabalha com uma lógica assim, eu tenho total aversão a risco. Eu não posso errar, porque errar significa ser demitido, né? A gente criou uma lógica, não é só no Brasil, mas no mundo todo, que é isso. O executivo é super-herói, nunca erra, então, como eles têm muito medo de errar, eles planejam, e a hora que faz um go-to-market de um produto ou uma nova feature, tem que dar certo. A lógica da startup é um pouco diferente. Quando ela identifica uma oportunidade de melhoria, eu acho que eu consigo resolver essa dor dessa forma, o que ela faz? Ela coloca isso para testar no mercado. E ela convida o consumidor para co-criar. Então ela faz o que na academia a gente chama de inovação aberta, ela faz isso na prática. E aqui a gente chama da cultura de teste. Se a velha economia, para lançar um produto, às vezes demora 1, 2 anos, já aconteceu da gente recebendo orgânica, executivo que me fala assim, Renato, estou planejando aqui 2 anos para botar esse e-commerce no ar. Eu digo, cara, esquece. Porque as informações que você tem de 2 anos atrás da internet já não servem mais. Então, às vezes ela demora 2 anos planejando para lançar, e a empresa Nova Economia faz o quê? Em 3 meses ela tem um protótipo, ela tem um MVP, ela tem uma POC, ela coloca no ar. Mas Renato, não está pronto. Mas não tem problema. Mas o cliente reclamou que precisa melhorar, o que a gente faz? Obrigado, consultoria grátis, melhora. Quando passou 2 anos, aquela empresa da velha economia fez o primeiro lançamento de produto, às vezes a gente está no 6º ciclo de melhoria. Então, a cultura de teste passa por um aprendizado que é fundamental nessa história toda, que é o seguinte, na velha economia ganhava quem tinha a melhor ideia. Na nova economia ganha quem aprende mais rápido. É um jogo de aprende, escuta, aprende, ajusta, vai. A gente aqui no Mude ou Morra, no Orgânica, a gente chama isso do Champion versus Challenger, que é o quê? Modelo campeão, modelo desafiante. Todo mundo tem um modelo campeão, é o que trouxe aquela empresa até onde a gente está. Tudo que você fez para chegar naquele faturamento, naquele momento, eu tenho um modelo campeão. Agora, eu aprendi 2 coisas com o Netshoes e com as startups. A primeira é, o teu modelo campeão não vai durar para sempre. O que você faz hoje, daqui 2, 3 anos, às vezes daqui até 6 meses, não vai servir mais. E quando você entende que o modelo campeão ele tem um começo, meio e fim, você não sofre tanto quando as suas estratégias não funcionam mais, mas o mais importante, você começa sempre a pensar, qual que é o próximo? Qual que é o modelo desafiante? Como é que, se a gente fosse pensar aqui no Money Report, como é que eu vou atrair mais tráfego para o meu site? Como é que eu vou monetizar esse negócio de um jeito diferente? Como é que é? E aí a gente começa a viver um sentimento de inconformismo permanente, que é o que drive a maior parte dessas startups. E é possível uma grande empresa, como você falou, ela não vai virar uma startup, mas ela consegue de fato se adaptar a essa economia digital com sucesso? Eu te pergunto isso porque muito antes de falar em startup, grandes empresas que nasceram em garagem, eram muito inovadoras, cresceram e se tornaram uma empresa paquiderme, burocrática, acabou a inovação. Uma grande empresa foi criada naquela ideia do século XX, uma estrutura que não tem a agilidade do século XXI. Essa empresa pode se adaptar hoje? Pode,
Não é simples, e aí, claro, cada caso é um caso, cada setor é um setor. Por exemplo, desculpa te interromper, você pega uma varejista, por exemplo, hoje é muito comum algumas redes, o varejo online brigar com o varejo offline. Isso. O vendedor olha para o cliente e vê como inimigo, porque o cara vai lá na loja, mas vai efetivar a compra no online e não vai ganhar dinheiro. Acho que esse é um exemplo ótimo, porque é o que você está falando, que a gente descreve do conflito de canais. As empresas tradicionais são desenhadas em silos, né? Então vamos dizer, você é o vendedor da loja física, eu sou o vendedor do online. Eu tenho uma meta para bater com online, você tem uma meta para bater na física, na loja física. E ao invés de a gente estar pensando numa estratégia casada de como a gente consegue resolver a dor do cliente, você está ralando para bater tua meta, nem que isso signifique me prejudicar e vice-versa. Então, isso é o cenário que a gente mais encontra nas empresas. E o que a gente chega lá e conversa é o seguinte, pessoal, o consumidor é um só. A gente vai ter que entender que consumidor está mais propenso a comprar no offline, que consumidor está mais propenso a comprar no online, que consumidor está mais propenso a transitar entre as duas coisas, e que a gente chama das personas, né? E a gente vai desenhar estratégias diferentes para cada um deles. O mais importante, não pode ter conflito interno de canais. Eu tenho que ter uma meta da área, do produto, da empresa, e quase que não me interessa se o cara comprou online ou offline. E você tem disputa, às vezes, do marketing que vai via e-mail, do marketing que é no smartphone, na loja física, ou seja, já nem é mais a briga entre online e offline, certo? A gente tem um conceito que a gente diz o seguinte, é o fim do digital. Não faz sentido mais falar de online e offline, porque as pessoas não são online e offline. Você não acorda e diz, olhei meu celular, agora eu sou online. Olhei para minha filha, agora eu sou offline. Não existe, a gente é uma coisa só. E de novo, ser orientado ao cliente passa por entender quem é meu cliente, entender como ele quer usar o meu produto ou o meu serviço e adequar a minha estratégia para isso. Eu chego em qualquer cliente e pergunto assim, né, um cliente novo, um projeto novo do Orgânica, eu digo, vocês são orientados a cliente? O que você acha que 10 em 10 CEOs me respondem? Sim. Sim. A gente faz duas perguntas na sequência que eu acho que ajudam a provocar uma reflexão no CEO. A primeira é, você está disposto a perder dinheiro no curto prazo para desenhar uma estratégia orientada ao seu consumidor? E normalmente quer dizer, pô, Renato, estou contratando a Orgânica para ganhar mais dinheiro, não é para perder. Mas muitas vezes eu preciso dar um passo atrás. Então, por exemplo, a gente está falando, resolver uma história de conflito de canal no meio de um ano, que eu vou ter que mudar a tecnologia, que eu vou ter que mexer em meta de... É um negócio complexo, cara. E às vezes eu perco faturamento por um tempo até me reajustar e conseguir ter essa proposta. E a segunda pergunta que a gente faz é exatamente isso. Você está disposto a rever a forma como vocês operam para realmente ser orientado ao cliente? Eu acho que quando a gente olha para grandes empresas, tem um baita desafio do curto e do longo prazo. Essa obsessão, né? A gente quase que criou uma lógica nas grandes empresas, a lógica, eu brinco que é a algema do trimestre. Né? Tudo tem que se resolver num trimestre, o trimestre sempre tem que ter uma fotografia bonita, e muitas vezes essa ânsia de entregar resultado em curto prazo mata a longevidade e a sustentabilidade de um negócio. Há empresas de capital aberto que estão estudando, aliás, no modo mais regulatório, acabar com os relatórios trimestrais, porque isso cria uma pressão do analista que cobre a empresa, que você precisa entregar resultado para o cara fazer um relatório bom, o investidor vai ficar feliz, vai ficar triste. Ou seja, é uma mudança mais sistêmica que precisa ocorrer, não é? Exato, exato. E eu acho que é uma evolução natural. Esse modelo serviu para muita coisa até aqui, mas agora a gente tem uma série de indícios que mostram que ele não serve mais. E aí, pô, se tivesse um movimento alinhado para mudar isso, acho que ia ser positivo para todo mundo. Qual que é o papel da liderança em todo esse processo? A liderança é fundamental. Se ela não apoiar esse processo de transição, primeiro ela precisa comprar. E depois ela precisa apoiar. A gente costuma dizer, quando a gente chega numa empresa para fazer uma transformação como essa, a gente tem o 15-70-15, né? Que é o seguinte, 15% vai abraçar a mudança, vai abraçar o novo, 15% vai ser contra e 70%, que é o grosso aqui no meio, está esperando para saber em que barco que eles vão. O approach tradicional de transformação digital passava por convencer os 15% que não estão a fim de mudar. Traz esses caras para cá, mostra para eles... A gente começou a perceber de maneira bastante empírica, com os trabalhos da Orgânica, que faz mais sentido você pegar os 15% que estão mais propensos e começar a atuar na transformação deles para fazer o quê? Começar a fazer a transformação, produzir rapidamente resultado, montar o que a gente chama de um case e fazer um storytelling dentro da empresa para convencer as pessoas que isso é legal. Dizer, olha,
a gente começou a operar de um jeito diferente nessa unidade. Olha como as pessoas estão mais felizes, que elas estão se sentindo mais empoderadas, elas têm mais autonomia para trabalhar. Olha os resultados que estão vindo. Olha como as margens são melhores. Olha como a perspectiva é mais positiva. É quase que o approach antigo era top-down do CEO, vai ter que mudar e quem não mudar vai morrer. E o que a gente tem tentado fazer é, cara, vem que a água tá boa. Experimente isso daqui. E acho que a gente tem sido mais bem sucedido nesse approach. Sempre vai ter uma turma que não quer mudar, tá? E que eventualmente vai ficar pelo caminho. Mas a gente tem percebido que esse approach tem feito mais sentido. Legal. Você lançou recentemente o livro Mude ou Morra. Você podia falar um pouquinho sobre ele? Claro, o Mude ou Morra, a ideia dele então foi escrever junto com o Rony. A ideia dele foi a gente tentar dividir um pouco dessas experiências que a gente viveu na Netshoes e nas startups que a gente acelerou pela Orgânica, tentar dividir com o maior número de pessoas. Né? Uma coisa eu contar aqui para você, você vai me ajudar a disseminar um pouco dessas mensagens. Outra coisa eram as palestras que a gente fazia, os clientes, mas a gente entendeu que o livro era uma forma de impactar mais pessoas. Então o Mude ou Morra basicamente era dividido em 3 grandes partes. A primeira a gente chama do Mundo Mudou, que é um pouco desse contexto que eu estou dando, o que está acontecendo, por que é diferente, para dar um choque de realidade. Na segunda parte, a gente vai ajudar empresas a nascerem desse jeito novo, então você quer empreender, o Mude ou Morra pode ser um guia para te ajudar a como começar esse negócio novo. E a terceira parte é para quem já tem um negócio, para quem já é funcionário, é um funcionário público, é funcionário de uma grande empresa, já tem um negócio, como gerir uma empresa com essas melhores práticas da nova economia. Legal. Renato, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você, foi um prazer.